A fala da Thaís foi maravilhosa, eu fiz algumas anotações, eu acho que ela suscita a questão dos dados pessoais e nos chamando, né, e nos convidando e nos alertando quanto à responsabilidade acerca desses dados. Algo que não é novo, e eu gosto muito de lembrar isso. Dados pessoais, né, não tinha essa conotação. Deixa eu trocar, tá dando um chadinho. Dados pessoais não tinha essa denominação, mas isso já estava previsto lá na Constituição, né? Depois isso também fez, né, e compôs a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 31, e sentia-se necessidade de ampliar isso, e por isso surge a Lei Geral de Proteção de Dados, e, como bem lembrado pela professora Ana Rita, são legislações complementares e não divergentes, tá? Acho que ainda temos muitas dúvidas, não quero me alongar muito, mas eu acho, né, que é importante a gente lembrar do titular dos dados. A lei é feita para esse sujeito, não é feita para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Nós temos uma tendência muito grande a desviar o foco. Todo esse esforço não é por receio à ANPD, e sim por garantir um direito legítimo ao titular dos dados. Por quê? Porque a lei reconhece, né, esse sujeito como sendo os donos e proprietários dos dados, porque é isso que eles são. Essas pessoas, elas confiam dados a terceiros com uma finalidade específica, e agora essa finalidade precisa ser explicitada, de conhecimento, e tem que ter o consentimento, né, dessa pessoa, tá? Lembrando que é um trabalho muito grande, conforme disse a Thaís. Ele parte do mapeamento dos processos, ali onde vão ficar explicitados quais dados são coletados, para qual finalidade, referente a que processo, se existe uma determinação legal, e aí começa também a surgir uma consciência. Será que aquele conjunto de dados que eu coleto para aquela finalidade, né, eles são suficientes? Tem dados, né, excedentes que não tem necessidade, e assim por diante, tá? E a distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que eu sempre convido vocês a fazer, tá? Nem todo dado pessoal é dado pessoal sensível. Ou seja, nem todo dado vai ferir a intimidade, a imagem, a privacidade e a honra das pessoas, ok? A abordagem da professora Ana Rita, eu sou extremamente, né, fã desse tema, transparência pública. É por isso que eu estou aqui há tantos anos, né, batalhando e militando, que eu acho que essa é a palavra, né, militando em prol disso. Essas três dimensões que ela traz para a gente, eu acho perfeito. Eu nunca tinha visto ainda, né, essa abordagem. Gostei demais, é sempre um despertar. A transparência pública vista, né, sobre esse prisma da participação e do controle da sociedade, que é, de novo, né, a questão do foco, é o cidadão, é a sociedade civil organizada. É o motivo pelo qual a gente existe, são os nossos, não gosto muito disso, mas vulgarmente falando, são os nossos patrões, né? Aqueles que injetam os recursos. E o alerta quanto à transparência opaca, aquela transparência limitada, aquela transparência seletiva, né? É bem interessante. Eu poderia falar muito mais coisas. E, por último, a questão do painel LAI.
painel lá é alimentado por eles, tá, professora Ana Rita? São os responsáveis aqui por alimentar, eu não, porque eu não sou da esfera federal. Mas vocês, então olha só a responsabilidade que vocês têm. E esse convite que a professora Ana Rita faz para que vocês acessem ao painel e a partir dali, gente, faz uma análise crítica para ter vergonha mesmo. Fala, poxa, olha como a minha instituição tá ruim, tá? Por quê? Porque terceiros olham, né? E comecem a cobrar das instituições de vocês. Fala, pô, eu estava num evento lá na Bahia, em Salvador, e eles veem a gente, viu? Isso é feio, fica uma imagem ruim para nós, tá? Mas vou deixar agora para as perguntas. Perfeito, pessoal. Obrigada, Fábio. Obrigada. O Fábio já chega puxando a orelha, né? A professora Ana e a professora Thaís pelas colocações. Eu chamo a atenção do trabalho da professora também, do espaço que tem para pesquisa na área, né, professora? Até chamou a atenção dela para pesquisar. Tem muito espaço. A gente, sabe, professora, a gente estava anunciando que a gente vai lançar o livro dos 10 anos do evento. Né? E aí, justamente chamando o pessoal para escrever sobre a temática. Então, viram que tem espaço, né? Quem gostaria de fazer uma questão? Bom dia, Thaís, bom dia, Ana Rita, bom dia, Fábio, todos os demais. A gente vê duas palestras lindas desse jeito, duas pessoas lindas desse jeito, vê que a LGPD e a transparência podem conviver bem, né? Mas, metaforicamente, tem o Fábio ali no meio. Então, na prática, é difícil, né? É muito difícil. Quando Thaís falou sobre a obrigatoriedade da publicização, quando acontece, foi uma dúvida que me veio, quando acontece uma invasão, por exemplo, de dados, eu queria saber se é só invasão ou se uma publicização indevida, sem querer. Vou citar um exemplo, um setor super proativo na universidade, da parte de logística, criou um portal para consulta pública de todos os contratos, licitações, tudo com uma linda completa. Assim, eles fizeram um trabalho fantástico, com os contratos completos, endereço, telefone, conta bancária, tudo. Lindo. E eles foram mostrar, cheios de, né, assim, orgulho do que tinham feito, a contribuição para a transparência. Gente, pelo amor de Deus, tira isso agora daí. Esse tipo de, vamos supor que isso tenha passado uma semana público, isso também precisava ser publicizado? Um outro caso, que aí eu considero mais delicado, na política de assistência estudantil, há um tempo já, a universidade ainda é muito nova, nós temos 10 anos, ainda a gente pode dizer que é novo, né? A gente ainda tem carência de muitos sistemas, a parte de tecnologia da informação, que é extremamente importante para a LGPD, ela tem sido um entrave gigantesco no nosso trabalho, a gente não consegue andar sem tecnologia da informação e a gente não tem. Agora, então, com o teletrabalho, a gente não tem mais técnico de tecnologia da informação nas universidades, né? Então, usa-se muito formulários Google para inscrição em algumas coisas da política de assistência, e alguém percebeu que, por uma configuração errada, dados sensíveis, né, dados relacionados à vulnerabilidade social, estavam visíveis a quem acessasse, né? A gente sabe, obviamente, quem fez isso não fez de propósito, de jeito nenhum, mas são dados, né, bastante complicados para atacar. A gente fez todo um trabalho educativo, nosso trabalho é extremamente solitário com relação tanto à transparência quanto à LGPD. Agora, com a criação da UGI na universidade, a gente tem avançado nessa luta pela transparência, mas da LGPD a gente é muito solitário porque o comitê não anda, né? Porque fica na ouvidoria como encarregado de dados, a gente só vendo assim, uma guilhotina no nosso pescoço para cair a qualquer momento, e tentando trabalhar sem software de pseudonimização, de tarjamento, né? Aí alguém falou aqui no primeiro dia, tarja do jeito que era antes, passa um corretivo e escaneia. Tem processo, gente, com 5.000 páginas, tem pads enormes que as pessoas pedem acesso. Aí a gente teve um que a gente convidou a pessoa assinou um termo de confidencialidade, sentou na nossa sala durante uma semana lendo o processo lá.
foi o máximo que a gente conseguiu fazer. Então, assim, era essa consideração, a pergunta sobre essa necessidade da publicização e sobre essa distância que a gente está, né, da operacionalização, da transparência e com a LGPD, como a gente lidar com isso no nosso cotidiano. Obrigada, gente. Pode fazer uma rodada de perguntas? Pode ser? Bom dia. Queria perguntar para a professora Thaís. A senhora também é do direito, né? Professora Ana? Administração. Não? Administração. Então, professora Thaís, como existe algum norte para estabelecer uma fronteira entre privacidade e transparência para dados pessoais na universidade, no contexto de alunos, servidores, por exemplo, informação sobre se tal aluno está cursando, se está matriculado, informações que são de interesse público, mas ao mesmo tempo causa dúvidas quanto à privacidade ou não. E considerando que na LGPD eu não consigo ver diferença entre tratamento de dados pessoais e sensíveis. Na verdade, os requisitos são os mesmos, eu acho. E também na LAI não existe dados sensíveis, não se fala sobre dados sensíveis. Então, eu queria saber se existe alguma forma, um caminho mais fácil de a gente fazer essa distinção entre interesse público e privacidade. Obrigada pela sua pergunta. Vamos para mais uma e aí as palestrantes vão comentar. Bom dia a todos. Na linha do que a colega acabou de colocar, e aí é uma provocação de ordem um pouco mais prática, né? Eu sou do Instituto Federal do Paraná, e nós temos muitos alunos, né, estudantes que são menores de idade. E muitos deles recebem bolsa, né? E a gente precisa dar publicidade, né, nas pessoas que recebem algum tipo de recurso da instituição. E eu gostaria de saber como harmonizar isso, né? Como que a gente pode dar publicidade e ao mesmo tempo proteger esses menores de idade, né? Qual que seria uma forma mais adequada que a gente possa estar publicizando isso e ao mesmo tempo protegê-los, né? Por meio de uma espécie de pseudonimização, qual que seria uma forma prática mesmo que a gente possa contemplar isso, né? Fazer essa harmonização entre a LAI e a LGPD. Obrigado. Vamos lá, né? Eu vi uns sotaquezinhos assim de Goiás, tem gente de Goiás aqui, né? Eu morei lá, gente, morro de saudade quando escuto. Em relação à publicização, ela é obrigatória sempre para o titular que foi envolvido, tá? Então, assim, eu preciso manter a transparência para o titular que teve, de alguma forma, né, seus dados vazados ou seus dados expostos indevidamente. Então, assim, eu preciso sempre publicizar em meios de comunicação nacionais ou internet. Não necessariamente, depende muito do caso, tá? Você pode deixar claro, por exemplo, nesse caso específico que você falou, que ficou uma semana, que houve a disponibilização de um documento com dados pessoais, mas que foi resolvido, né, logo que se percebeu, e que os titulares de dados poderiam entrar em contato para saber se houve algum problema específico com eles. Não precisa citar especificamente quem e nem fazer nenhum alarde, porque foi algo muito específico que vocês conseguiram identificar muito rápido. E, em verdade, não foi nenhum vazamento, não foi nenhum fator externo, foi um descuido. Então, assim, o ideal é que você mantenha a transparência, né? Você informe, mas não precisa detalhar. Mas vamos supor que exista, de fato, uma invasão hacker. Pode acontecer. Aí, nesse caso, sim. Por quê? Porque você não tem controle sobre o outro. Então, como você não tem controle sobre o outro, aí você precisaria publicizar de forma mais extensa. Certo? Em relação à questão... É muito complexo, de fato, a gente pensar como é que eu posso
ser transparente a princípio, né? E respeitar a LGPD. Gente, muito claro, a gente precisa deixar os processos transparentes e proteger o dado. Então, observe, vamos supor que eu tenha um contrato com o Fábio. Né? Eu, instituição pública, tenho um contrato com o Fábio. Esse contrato precisa ser publicizado? Precisa, né? As pessoas precisam saber que tem um contrato com ele. Mas eu não preciso expor o nome dele. Eu posso anonimizar. Eu posso colocar apenas as iniciais. Eu posso fazer como no portal Transparência, quando a gente procura, por exemplo, né, a remuneração de um servidor. Tem lá até o nome dele todo, mas no caso nem precisaria, pode ser, né, você pode reduzir, colocar apenas as iniciais e colocar apenas os primeiros 3 números do CPF, para que a gente consiga saber que eu tenho como identificar. Porque o que a LGPD fala? Ela fala assim, os dados, eles são dados pessoais quando identificados ou identificáveis. E eu preciso identificar. Eu não tenho que identificar, eu preciso que seja identificável. Mas eu não preciso identificar a princípio, porque eu estaria ferindo a privacidade do Fábio. Então, se eu tenho, né, as iniciais dele e os 3 primeiros números do CPF, eu posso, né, obviamente, Poder Judiciário, se necessário, Ministério Público, ou até mesmo alguém que tenha um interesse específico no processo, pode saber confirmar se é com o Fábio ou não. Mas isso não ficaria exposto para todos, né? Então, a gente tem essa forma de resolver, que é justamente na anonimização. E aí também tem, serve como, né, uma forma de resolver a questão das crianças e adolescentes. Na verdade, a própria LGPD tem um capítulo específico para a criança. Ela não fala de criança e adolescente, ela fala de adolescente muito rapidamente, mas o problema realmente é com criança, então até 12 anos, né? E esses dados, qualquer dado da criança é sensível. O nome da criança é sensível. Sim. O CPF da criança é sensível. Nosso não, mas o dela é. Os nomes dos pais. Eu recebi essa semana passada, a gente faz uma assessoria para uma instituição aqui grande e tem um monte de problema, enfim. E aí eu recebi uma carta deles pedido deles desesperado, que o MP mandou o seguinte documento. Gostaria de que vocês enviassem o nome completo dos alunos do 6º ano, dos pais e o telefone para a gente entrar em contato, porque fizeram uma reclamação sobre. Aí eu falei, de jeito nenhum. Você, escola, não pode fazer isso. Aí eu fiz respondi o ofício do MP dizendo que, infelizmente, por conta da LGPD, a gente não tem como disponibilizar nome, imagine, nome, telefone, nome do pai, e que se a gente pudesse ajudar de alguma forma para que eles mantessem contato com essas pessoas através da escola, a gente faria, porque o objetivo não era realmente impedir a investigação de nada, mas a gente não podia fazer isso. Então, uma forma de se fazer é anonimizar, de fato, colocando, né, as iniciais e, enfim, um número específico, 2 últimos números, os 3 primeiros, que seja só para que a gente consiga ter uma linha de identificação, mas nunca expor nenhum dado de criança, adolescente, de criança, né? A lei vê da criança, mas adolescente, como o ECA protege, então a gente também não faria isso, eu oriento a não fazer. Mas sim publicizar. Pode ser tarjado? Pode, é uma opção. Mas se não conseguir fazer dessa forma, pode ser através de codificação, né? A anonimização desses dados pessoais. Eu fiquei sem falar. Não, acho que abordou todas. Eu queria também fazer uma pergunta para a professora Ana Rita. E aí depois eu já passo para vocês. Professora, no relatório de revisão para a entrada do Brasil na OCDE, no que tange a transparência e a evolução do governo aberto, eles até constataram uma boa evolução no que tange ao governo aberto. No entanto, quando chegou na parte justamente de participação social, de que esse governo aberto consiga incluir, né, a sociedade, que a gente consiga de fato gerar esse contexto democrático, ou ainda melhor traduzindo, a participação do principal, né, na guia da governança da administração pública, o resultado não foi bom. A senhora é uma grande pesquisadora dessa área, principalmente voltada para o orçamento, né? A parte de fiscalização. O que a senhora conseguiu já perceber dentro dos seus estudos que emperra esse contexto de entrada do principal, de alcance do principal para a guia da governança,
para gerar de fato o processo democrático que a gente espera e a melhoria. Quem mais gostaria de perguntar, por favor? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Thaís sobre LGPD. Meu nome é Nadine, eu trabalho na Universidade Federal de São Carlos e a gente tem uma comissão que está cuidando da questão da implementação da LGPD, mas a gente ainda está engatinhando nesse assunto. E aí surgiu uma dúvida, porque a gente usa o sistema USEI, né? E agora os processos serão públicos, né? A gente pode fazer, qualquer cidadão pode fazer uma consulta para encontrar um processo da universidade. E aí surgiu uma dúvida de como tratar isso, porque eu já cheguei a pegar processos abertos por outras unidades que não estão como restrito ou como sigiloso e tem dados como CPF, enfim, dados que teriam que ser anonimizados. E assim, é um fluxo muito grande de processos que a gente usa desde 2018, então a gente não sabe muito bem como proceder. A ideia que chegou para a gente era de disponibilizar um formulário no site da instituição para que, se uma pessoa encontrasse algum dado ali dela que não deveria estar exposto, que ela entrasse em contato com a instituição. Mas a minha dúvida é assim, se isso dá conta da lei ou se de repente a gente teria que tomar uma outra atitude para esses processos. Mais uma pergunta? Não? Certo. Vou fazer de novo, é ótimo. Já que ninguém quer. Não tem limitação, perguntas por pessoa. Me causou curiosidade, né, a questão do MP. Eu tive um episódio lá que houve uma discussão entre estudantes, né, e o Conselho Tutelar entrou no meio da discussão e solicitou essas informações para a instituição. Em outra ocasião, o Ministério Público, Ministério Público não, minto, a Justiça Federal pediu dados de servidores para compor banca, eventualmente compor banca aí, de jurados. Então, gostaria de saber da sua... Eu ouvi um pedacinho, né, da possibilidade de não fornecer esses dados para essas instituições. Como que a gente consegue dizer não categoricamente, ou a gente pode eventualmente fazer um convênio ou alguma coisa assim nesse sentido para que a gente possa fornecer os dados de forma a não ferir a LGPD. Obrigado. Só muito interessante, né, César? Porque de conselho tutelar, de conselho de classe, às vezes, querendo saber quem são os formados dessa instituição na área tal, né? Eu quero o contato deles, recorrente. A Rosa quer fazer uma pergunta, será que a gente já deixa ela fazer? Você também quer, né? Você também, né? Bom dia. Com relação a disponibilizar essas informações, né, de alunos, os dados pessoais, e a questão do poder de requisição do Ministério Público, porque ele pode requisitar, né? E o órgão, eu entendo que ele não pode negar, porque o Ministério Público está amparado, né, legalmente, com relação a essa questão de poder requisitar. Aí eu queria saber se, quando vocês negaram, qual foi o fundamento legal para negar sem ser a LGPD, né? Ou até utilizando a LGPD, mas com relação a LGPD e ao poder de requisição do MP, né? Do Ministério Público. Acho que elas podem responder, né? Esse é o poder de advogada. Eu vou começar aqui depois. Enfim. Primeiro, ela perguntou em relação à comissão e aos processos. Olha só, a gente tem um problema em relação ao processo. Quando a gente tem problema em relação ao processo, quando esse processo ele é iniciado por outra pessoa que não titular. Então, por exemplo, o processo judicial. Quem é que inicia um processo judicial? É o titular, né? Eu vou lá, peticiono, eu, Thaís, autora, né, peticiono, e eu estou ou não disponibilizando os meus dados pessoais. Em regra, o processo é público, mas eu posso pedir segredo de justiça justificando, né? Tem que ter a justificativa.
No caso dos processos administrativos, em regra, quem coloca no sistema não é o titular. Se for o titular, ok, não tem problema algum. Então, por que não tem problema algum? Porque a partir do momento que ele está fazendo isso, ele está consentindo. Né? Se ele não colocou e impediu sigilo, ele está consentindo. Agora, quando é a instituição que inicia, aí sim, a instituição estaria infringindo realmente a LGPD se colocar os dados pessoais de forma não anonimizada. Então, o ideal é que esse processo já entre com anonimização ou com o mínimo de dados pessoais possíveis, né? Porque, assim, tem todo tipo de processo, gente. Eu tenho casos judiciais que são... Chega a ser triste. Só para vocês terem uma ideia, tem um caso aqui na Bahia que ficou famoso porque o advogado não entrou com pedido de segredo de justiça. E era uma indenização porque a moça teve uma queimadura muito grande, né, perto da vagina dela por conta de uma como é que chama? Depilação. Imagine as fotos que estavam circulando. Né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de senso quando a gente estiver tratando de algumas coisas para pedir, né, pelo menos aqueles documentos que ficassem em sigilo. Então, se for a gente que inicia, que for a instituição que inicia, a gente vai precisar anonimizar o máximo que puder. Né? O nome, telefone, até menos mal. Mas se você começar a ter dados mais intensos, aí sim, não pode ser para acesso a qualquer pessoa, não. Tem que ter autorização. Né? Em relação... Já respondo os dois. Em relação ao poder de requisição do MP, ele tem. Só que assim, gente, cá pra nós. O MP não é isso tudo que ele acha que ele é, não. A função dele é uma função de proteção à sociedade, não o contrário. Então, eles não podem sair por aí caçando as bruxas. Qual foi a justificativa? A LGPD não permite e o Estatuto da Criança e do Adolescente também não. Mas eu quero ter eu tenho um caso específico de maus tratos contra Joãozinho. É diferente. Observe como é diferente. Não precisa nem ler a LGPD para você saber que é uma outra coisa. Eu tenho um caso onde um pai bate na criança e a criança está lá na sua instituição. Eu posso ter acesso a... Aí posso, porque é um caso de violência doméstica. Mas eu quero o telefone de todo mundo, de todos os pais, de todo... Por quê? Para quê? Porque... Finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade foi uma denúncia. Investigue. Né? Então, assim, a gente tem que perceber o limite. E é interessante que intuitivamente a gente percebe. Intuitivamente você fala assim, peraí, que tem um negócio que não está legal. Em relação à justiça, justiça manda, né? Quando existe uma decisão judicial, uma intimação judicial, a gente não tem opção. Aí eu tenho que mandar, tá? Mas aí, a partir do momento que a gente faz isso, a responsabilidade passa para eles. Claro. Não é mais nossa. Agora, se alguém da justiça, eu sou analista, você manda para mim aí o telefone da galera? Por quê? Não. Né? Posso até mandar, mas assim, eu preciso pedir autorização deles. Mas se for uma decisão judicial, aí não tem jeito. Cumpre-se, né? A gente sempre cumpre decisão judicial, pelo amor de Deus, gente. Deixa eu só fazer uma complementação. Ela está descendo aqui, eu esqueci seu nome. Mônica. Existe uma coisa, né, daquilo que você tinha perguntado para Thaís, que eu acho também muito importante da gente aproveitar o momento e lembrar. Evidência. Nunca deixe de evidenciar nada, tá? Mesmo que seja uma coisa pontual e que não tenha tido grande repercussão, né, causado estrago, não deixe de evidenciar. Registre, né? Porque foi identificado, foi tomada uma ação, né? Teve mitigação. Eu ia falar alguma outra coisa que me fugiu agora, mas vamos prosseguir. Mais perguntas? A professora Rita. A professora Rita. É verdade. Eu estou tão curiosa. Pois é, Luísa, é muito instigante aí o que você pergunta, mas essa é uma realidade. O Brasil, no ranking internacional, quando a gente olha em termos de normativos, né, quando a gente avalia o nosso arcabouço legal, ele está lá em cima. Ele tem uma legislação hoje, né, a gente viu ali pela linha do tempo, de 88 para cá, que a gente avançou muito. Agora, essa questão da participação social, por que a gente não avança? Todos os
relatórios, porque até hoje, né, no índice global de democracia, a gente ainda está lá na democracia imperfeita, né? A gente não está classificado entre os países da democracia completa. E quando a gente olha os indicadores, onde é que a gente está caindo mesmo? Participação social, né? Então, é o que mostra aquela abordagem conceitualista, é que não adianta apenas os instrumentos se a sociedade também não se mobiliza. Tem algumas explicações para isso? Tem. Alguns falam muito sobre as nossas barreiras educacionais. Eu, já que sou muito, chego a ser monotemática em defender a educação, eu já chego hoje à conclusão que não apenas isso. Porque como é que pode você perceber também essa dificuldade em locais e com plateias altamente escolarizadas, né? O que é que leva um doutor, um doutorando, um mestrando, um estudante de universidade, um funcionário público, elite, digamos assim, desse país, a permanecer ausente na participação social? Então, não é só também uma questão da educação, da escolarização, eu diria. Agora, a gente tem um problema da cultura política. E isso não se muda de uma hora para outra. A cultura política leva-se gerações para mudar. E a gente tem uma cultura marcada pelo autoritarismo, que de vez em quando isso emerge no país, emerge nas pessoas, não é só no governo, né? Porque quando a gente olha para governo, a gente tem que pensar que quem está no governo, quem está no Congresso, somos nós brasileiros. A gente não está elegendo deputados, senadores, vereadores, presidentes e governadores da Europa. Eu não vou lá buscar na Finlândia quem vai representar o país, quem vai votar as minhas leis. Sai da nossa sociedade. Então percebemos que existe um trave aí com a cultura política que me parece ainda não vai ser, né, para a minha geração.